bem com vocês? Hoje nós vamos estudar história. Vamos dar continuidade ao povo grego. O povo grego ele foi muito influente em todo o mundo com o início da civilização, da democracia, da organização da sociedade. Então, por isso, o conteúdo é bastante extenso, porque tem várias observações importantes a respeito da Grécia Antiga que a gente precisa conhecer para entender um pouco mais da história, como as coisas se formaram, como a sociedade de hoje funciona, baseando-se naquela sociedade antiga, tá bom? Então fica ligadinho aí no vídeo, que a tia vai colocar a explicação do conteúdo, a continuação sobre o povo grego. No final do vídeo eu volto para poder explicar para vocês os exercícios que vocês vão fazer. Se mesmo depois de ler o conteúdo do livro, assistir a videoaula e a explicação, você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a tia, tá bom? Você pode ligar para a secretaria ou mandar uma mensagem no número do WhatsApp. Eu vou deixar os contatos aqui para vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar que eu tô aqui para ajudar. Ó, beijos, até a próxima aula. Atenas, o berço da democracia. A cidade de Atenas, localizada na Ática, nas proximidades do Mar Egeu, formou-se com a aglutinação das tribos jônicas no século VIII a.C. Era um núcleo rural, mas começava a desenvolver o artesanato e o comércio. Em pouco tempo, essas duas atividades ganharam importância na economia da cidade. A sociedade ateniense passou a ser dividida nas seguintes camadas. Eupátrias eram os bem-nascidos, a camada aristocrática. Geórgios, pequenos proprietários de terra em regiões pouco férteis. Tetas, não possuíam terras, eram trabalhadores que recebiam pagamento. Demiurgos, artesãos e comerciantes concentrados no litoral. Os estrangeiros que moravam em Atenas, geralmente dedicando-se às atividades comerciais e ao artesanato, formavam a camada dos metecos. Não possuíam direitos políticos nem podiam comprar terras. Atenas também possuía um número significativo de escravizados. Eram prisioneiros de guerra ou pessoas condenadas por terem dívidas. As transformações sociais e políticas em Atenas. A forma de governo de Atenas foi a monarquia. O poder exercido era pelo rei, intitulado de Basileus. Gradativamente, os eupátrias passaram a limitar o poder do rei, instituindo, acordado, um regime em que o governo ficou na mão dos nobres condes eleitos pelo Conselho dos Eupátrias. O movimento da colonização favoreceu o desenvolvimento do artesanato e do comércio e transformou Atenas em um importante centro comercial. Os artesãos e comerciantes enriqueceram e passaram a reivindicar participação política. O confronto entre os grupos sociais levou a uma prolongada crise política, em que muitas formas de governo se sucederam até 509 a.C. Clístenes, um aristocrata, realizou reformas que deu origem à democracia ateniense. O direito da cidadania foi ampliado. Passaram a ser considerados cidadãos os filhos dos pais atenienses. Clístenes criou a lei do ostracismo, que era a condenação ao exílio de Atenas por 10 anos às pessoas consideradas perigosas ao governo. A democracia ateniense atingiu o apogeu no século V a.C. com Péricles, que governou durante 14 anos e promoveu Atenas tanto política como culturalmente. O governo democrático de Atenas era constituído pela Bulé, que era uma assembleia formada pelos cidadãos, encarregadas de elaborar leis, Eclésia, que votava, escolhia e executava as leis, e Leia, que eram os tribunais de justiça. É importante lembrar que os cidadãos de Atenas representavam a minoria da sociedade. Não podiam participar da vida política as mulheres, os estrangeiros, os jovens e os escravos. Ao mesmo tempo em que se aperfeiçoavam as instituições democráticas, consolidava-se o escravismo.
O nosso exercício de história é na folhinha, no livro é apenas leitura, mas a leitura é muito importante para que você consiga entender, tá bom? Então assiste a videoaula com a explicação e depois lê no seu livro e vem aqui para poder responder no seu caderno. Então no número 1 está perguntando, a Grécia localiza-se em qual dessas duas penínsulas? A Ibérica ou a Balcânica? Aí você vai marcar um X. Número 2. Por que dizemos que existiu um povo grego e uma cultura grega sem um governo central? Essa é fácil, hein? Número 3. Nas primeiras comunidades, os gregos viviam de quê? Da caça e da pesca ou da agricultura e da pecuária? Você vai marcar um X. Número 4. O que eram as cidades-estados? Aí você vai anotar aqui a sua resposta. Número 5. Quais cidades-estados obtiveram mais destaques? São 2 cidades-estados aí que vocês vão escrever. Número 6. A primeira forma de governo das cidades-estados gregas foi qual? Foi a ditadura ou foi a monarquia? Aí você vai escolher a sua resposta e marcar um X. Número 7. Quem eram os basileus? Número 8. Anote as principais características dos povos gregos. Não precisa escrever uma resposta muito longa. Você pode destacar apenas a principal característica, tá? Porque o espaço é pequeno para você responder. Então faz com a letrinha bonitinha, vê se a ponta do seu lápis está bem afiadinha, para não ficar com aquela letra grossa, com a letra apagada, para a tia poder conseguir entender na hora que for corrigir. No número 9, você vai explicar sobre as diásporas que tiveram na civilização grega. Lembrando que diáspora significa separação. Então, qual foi a primeira diáspora e a segunda diáspora? Aí anota aí de forma resumida. Número 10. Como a cidade de Atenas é conhecida até hoje? É fácil, hein? Então pensa e responde. Número 11. O que foi a lei do ostracismo? Responde aí. Pensa bem, no texto também tem essa informação. No número 12, você vai anotar no seu caderno. Então presta atenção. Aqui você não vai escrever nada, até porque não tem espaço. Você vai escrever as principais características das eupátrias, dos geórgios, tetas, demiurgos, bulé, eclésia e ileia. Todas essas informações estão na nossa videoaula e no texto do seu livro também. Mas, se por acaso você tiver alguma dúvida, não tiver entendido direito o conteúdo, é só me mandar uma mensagem que a tia explica novamente e tira suas dúvidas, tá bom? Beijinho, até a próxima aula.